Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da Praça da Liberdade. Nessas aulas de sexta-feira desse curso, eu recebo os modelos dos alunos numa pasta temporária do Drive, e eu faço observações sobre os modelos deles. Se você estiver pegando essa aula no meio do caminho, né, vendo ela no YouTube e não está matriculado no curso, deixa eu dar uma beirada de contexto para vocês. Essa semana que eu estou gravando essa aula, os alunos têm uma entrega de trabalho. Então eles vão entregar os modelos que eles fizeram, ou seja, o modelo High Poly que eles produziram durante o período até agora desse semestre. Então eu nem sei se vai ter muita coisa para eu falar sobre os modelos dessas pessoas. Afinal de contas, a gente está conversando sobre esses modelos há meses já, né, há anos. Então aqui eu já recebi o modelo da Alice Duarte, já está aqui comigo aberto, inclusive. Eu tenho o modelo do João Vargas e o modelo do Jonathan Danilo para avaliar na aula de hoje. E, eventualmente pode aparecer mais algum aluno, vai saber, tá? Aqui a Alice, ela está produzindo dois personagens. Um dele é essa bruxa, o outro é um lobo, né? Hoje a gente está vendo a bruxa dela, que ela inclusive fez o favor de separar aqui cada objeto com uma corzinha, né? Para ficar mais fácil de identificar as peças, né? A Alice inclusive está online aqui comigo, ao vivo. Ela pode falar comigo a hora que ela quiser. Alice, eu estou vendo aqui que você está já está bem detalhado, né? Eu não vejo assim nenhuma razão para ficar te perturbando falando para colocar mais detalhes. Eu acho que já vai ter muita coisa para a gente texturizar, para a gente dar bake, né? Então acho que já tem bastante detalhe. Então talvez eu fale mais sobre a forma de uma coisa ou outra, né? Ou talvez sobre um elemento ou outro, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Eu estou passeando aqui no seu modelo. E aí eu vou falar coisas que eu estou observando que talvez, se você quiser editar, talvez valha a pena, assim. E aí você fala, pô, Daniel, você falou isso agora. Eu falei, talvez. Então aqui, ó, talvez compense fazer isso diagonal mesmo, sem essa curvinha. Talvez. Assim, ele não tá parecendo que tá caindo, ao mesmo tempo ele não parece que tá com uma pressão, sabe? Ele não tem. É muito detalhe. Observe que as coisas que eu falar, muitas delas têm uma cara absurda de detalhe, né? De assim, nossa, mas esse detalhe é o que você vai me perturbar a respeito. É o que tá faltando. É onde eu tô conseguindo ver coisas, né? Então, onde tiver essas tiras, às vezes compensa se fazer elas mais esticadas mesmo. Parece que elas têm alguma pressão nelas. É o que eu tô sentindo uma certa estranheza aqui, né? Aqui, que elas parecem meio frouxa, mas não parece realmente solto, né? Eu aqui não sei. Então é algo a se pensar se a gente não faz isso apoiado aqui, ó. Esse aqui até que quando a gente passa por aqui ele parece meio frouxinho, mas o que acontece é que a gente não sabe onde é que isso tá prendendo para ficar frouxo aqui, né? Ou seja, eu não sei por onde tá prendendo. Então, se ele tivesse saído por dentro, talvez ficasse mais compreensivo, assim, que tá frouxo. Mas, de novo, isso aqui sou eu tentando impor um pouco de gravidade no seu modelo, tá? Então isso não é nada de muito grave, não. Outra coisa que eu tô achando que rola de mexer um pouquinho na forma é a parte de trás da gola, assim. É, eu não lembro certinho a referência, mas a sensação de que isso é um pouco mais largo, né? Que o relevo disso talvez fosse um pouco mais largo, não sei. Tá me dando essa sensação. Eu também quebraria a simetria aqui, ó. Isso aqui tá bem simétrico. Eu acho que agora você pode pensar em quebrar a simetria dessas partes, porque aqui fica muito evidente, né? Que tá simétrico. Então, às vezes você deixa essas dobras aqui, ó, e suaviza essa daqui, faz mais duas dobras aqui, ó. Então, aonde a simetria estiver muito descarada, às vezes vale a pena a gente quebrar um pouquinho ela. E ali é onde acho que ela está mais evidente, assim. Eu também faria, quando quebrar a simetria, eu também faria, tipo assim, às vezes uma dobra diferente do lado de cá em relação ao lado de lá, só pra constar, né? Porque na manga não faz muito sentido preocupar, não, porque isso aqui já tem uma distância
entre uma coisa e outra que talvez não seja tão incômodo assim, né? Tem objetos que estão separados, mas talvez você possa juntar eles se você quiser. Tipo, já se você quiser, tipo assim, não quiser ter uma lista gigante de objetos, né? Então, não tem problema. Se o modificador é o mesmo e as configurações dos modificadores são as mesmas, você pode unir objetos se você achar que vai ficar mais fácil de gerenciar na hora de fazer retopologia ou na hora de fazer bake. Você pode unir essas peças também, tá? Beleza. Como o lobo ele é uma peça que a gente sabe que ela vai ter um aspecto mais metálico e tal, né? Então não me incomoda nenhum aspecto simétrico, nenhum aspecto rígido desses pelos, porque afinal de contas, na hora que a gente colocar o material, vai ser uma coisa que parece que foi confeccionada, né? Não vai parecer pelo de verdade, não, tá? Meio que foi intenção mesmo deixar Uhum, o shape mais afiado. Ele é diferente do shape do lobo, esses uhum, pelos. massa. É. Aí, não sei, talvez o único pedaço assim que talvez compense às vezes trabalhar um pouquinho é esse pelo aqui, ó. Porque Uhum. ele nem tá saltado e ele tá em. Tipo assim. Tá vendo que a silhueta dela, o saltado dele aqui, não tá combinando com o resto, assim, ele dá uma espremida. Talvez. Deixa eu ver se esse aqui. Talvez você possa Eu dei um fazer. smooth nele sem querer, foi triste. Ah, tá, tá. Porque talvez só fazer mas acompanhando essa forma mesmo. Tá destoando muito esse aqui, né? E esse aqui também parece que tá, a sensação que dá é que tá emendando na orelha. Eu acho que você podia acabar ali antes. Verdade. É só porque tá dando uma diferença. E tá vendo que não é desse lado, é desse lado só. Que desse lado ele É tá. mesmo. Se bobear, se eu aplicar a simetria, tá tudo ok. Talvez. Eu não vou fazer isso porque você sabe o que acontece com a minha máquina, né? Ela explode, né? Sei, tá certo. Então eu não vou fazer isso por causa desse negócio. E aqui, ó, no caso eu não sei se você vai texturizar o cabelo ou você vai fazer. Pretendo. É, é porque aí, se você não fosse texturizar, eu ia falar, se não compensava, às vezes, afiar essas pontas todas na mesma intensidade, já que o cabelo, todos os pelos até agora são pontudinhos, né? Mas se for uma textura, às vezes a textura passa batido, Fazer sabe? um alfa, né? Às vezes não precisa preocupar não, tá? O que rola desse cabelo é que quando eu tava fazendo as pontas mais afiadas, tava perdendo o shape dele, sabe? Ah, tá, essa forminha, né? Aí eu não tava gostando, por isso que eu fiz aí, tipo, mais quadrado na ponta. Saquei. É, aí a gente pode tentar resolver fazendo com que a textura às vezes dê uma enganada. Eu vou pedir então pra você fazer uma coisa. Se você conseguir puxar o cabelo um pouquinho. Então você imagina o seguinte: vamos imaginar que se ele tivesse ponta, ele viria até aqui, né? Uhum, Então eu vou pedir pra você puxar ele um pouquinho para baixo mesmo. Porque se a gente for entrar com alfa, ele não vai subir. Porque se a gente colocar alfa uhum. aqui, ó, ele vai cavar aqui, né? Vai ficar curtinho. Vai ficar mais curto. Então, acho que se você puder pensar que o shape dele alinha com essa ponta aqui, ó, tá? Uhum, Então, imagina que é nessa ponta que alinha o shape. Aí a gente consegue brincar um pouco, assim, consegue, às vezes, não fazer a ponta do jeito que eu inicialmente tinha pensado, né? Que seria uma ponta mais forte, né? Mas vamos imaginar que o shape aqui, às vezes a gente vai fazer às vezes, só um refilamento mesmo, sabe? uhum, Como o cabelo está mais baixo, a gente não vai sentir tanto a quebra do shape, né? E, de novo, se isso for feito com alfa ou feito com textura, né? Você de repente não está subindo demais. Então a gente tem um espaço para refilar. E se o cabelo acabar aqui com esse mesmo formato, ele não fica tão diferente do que a gente já tem, se a gente não está perdendo o que já foi criado de escultura, não. Tá? Eu gostei das costurinhas no chapéu aqui. Eu curti de verdade.
Valeu. Ficou muito stylezinho. Eu também gostei da costura que você fez aqui, ó. Achei ela bem legal. Achei bem legal o resultado visual. Isso aqui. Achei bem massa, assim. Cara, eu não sei, Alice. Eu não lembro de ver muitos modelos seus na vida. Pode ser porque minha memória é curta, tá? Mas aí você faça o favor de avaliar qual que é o seu progresso com modelagem nos seus trabalhos, porque eu acho isso aqui um bom passo em direção a trabalhar profissionalmente com modelagem, entendeu? Eu acho que está bem no caminho. Né? Tem Uhum. coisas que você tem que estudar mais, assim, eu acho que a gente viu assim que você melhorou muito a dobra de tecido, mas dá para ver que dá para você estudar mais essa coisa de caimento de tecido ou como que pode usar as ferramentas para sugerir isso. Algumas coisas sobre geometria geral, assim, sobre o sólido como um todo, né? Então, você pensar que se a gente for pensar no aspecto dimensional do modelo, né? Pensando que o modelo ele é feito com uma certa geometria, né? Então, às vezes a compreensão melhor desses relevos é uma coisa que você pode estudar mais, né? Para poder ficar mais preciso, né? Mas eu acho, por exemplo, se você consegue replicar esse resultado de acabamento de rosto em outros formatos, né? Se você continuar elaborando essas habilidades suas, eu acho que eu não tenho que, a gente não precisa preocupar, entendeu? Acho que o caminho fica bem suave para você, de verdade. Tipo, É bom demais. me dá uma certa tranquilidade, assim, de ver. Né? É só essas coisas mesmo, porque às vezes quando a gente vai olhando, por exemplo, eu vejo assim, tem uma dobrinha aqui que ela tem um flow aqui que podia estar mais bem indicado, mas ou seja, existe uma diferença de o quanto o tecido espreme, às vezes, em um lado em relação ao outro, mas já é coisa que é muito detalhe, entendeu? Você fala assim, tá, Uhum. então isso aqui já é um nível de refinamento sobre o conhecimento. Não é tipo assim, ela não sabe fazer dobras. Não, ela sabe fazer dobras, ela precisa evoluir o formato, né? E aí, eu acho que as duas principais coisas que eu vejo na forma geral, é a questão realmente da compreensão do volume dos sólidos mesmo, né? Ou seja, a compreensão de aonde que a coisa fica mais cilíndrica, aonde que ela fica mais oval, sabe? Então, a compreensão realmente de o quanto do sólido do 3D você tem que enxergar no resultado final, né? E a coisa de flow, assim, de observar, tipo, as coisas com essa lógica de caimento e flow, né? Que, por exemplo, quando a gente pensa, o tecido ele cai aqui, né? Então ele tem um fluxo de queda, né? Ele é um gesto mais ou menos contínuo. E quando a gente pega, tem essas ondulações, que você fala, tá, então aqui dá para melhorar um pouco. Isso acontece aqui também, né? Quando a gente fala, isso aqui nem é frouxo e nem é apertado. Porque se a gente fosse pensar em termos de gravidade, se fosse frouxo, ele provavelmente ia puxar para cá, né? Ou seja, iria ser na outra direção. E ele não indica na silhueta que ele é frouxo, né? E ao mesmo tempo ele tem essa curvinha. Então, ou seja, é uma coisa já de detalhe, né? De você pensar assim, não, se eu estou amarrando uma coisa na mão, então ela vai apoiar e esticar em algum lugar, né? Então, quando eu falo, você podia ter apoiado no dedão e apoiado na beirada da mão, né? Ou seja, já é um pensamento, né, funcional em cima do seu design de fantasia. Que é um negócio que eu acho importante fazer, assim. Você pegar o design de fantasia, então assim, ele é fantasia, mas ele tem uma certa lógica interna que sustenta essa fantasia. Ou seja, não precisa ser uma lógica precisa, né, mas é uma lógica superficial que sustenta, né? E no mais, cara, ó, independente de qual nota que você vai tirar no final das contas, porque eu não sei como é que tá a organização das coisas, eu acho que tá de parabéns, cara, de verdade. Valeu, Dan. Eu ia até pedir pra você olhar um pouco da minha BNT pra ver se eu tenho que mudar alguma coisa. A BNT tá bem óbvia esse semestre, né? Eu deixei ela bem. Aqui tem os mesh, né? Você tem que renomear esse trem mesmo? Era pra nomear na hora que criou, né? Ah, o Dan. Então, isso aqui é um cubo. Ah, não, isso aí eu não renomeei, não. E esse Mas eu tô aqui, falando de dentro, o de tipo. É dentro, porque é porque o esse de aí. dentro é que é o design. O de fora é só a origem, Ah, entendeu?
Uhum. O que a galera engana muito, né? O que a galera engana muito na coisa de modelagem, assim, principalmente quando a gente vai fazer intercâmbio do nosso modelo com outros softwares, né? A gente fala assim, ah, mas eu nomeei tudo, mas chega às vezes no outro software e esse nome não aparece. Mas é porque o design que você criou é isso aqui, ó. Isso aqui é o design. Uhum. Então, qual que é esse objeto? Esse objeto é a Bend 3. Mas na verdade, esse aqui é a Bend 3. Entendeu? Ah, de boa, é só dar Ctrl C, Ctrl V. Exato, exato. É Ctrl C, Ctrl V. Pena que são mil coisas, mas É, é só os Ctrl C, materiais Ctrl V. também é legal, se você estiver usando algum deles, nomear também. Se você não estiver usando, é só se livrar deles. Uhum. Tá? Então, se é pupila, se é branco. É porque o que acontece? Esse modelo aqui, ó, High Poly, ele está bem decupado, bem avançado. Pode ter inclusive coisas aqui que você pode usar no futuro para outras coisas, para outros projetos seus. Uhum. E aí, na hora de dar um append ou de dar um anexar ou de importar, vai ficar muito mais fácil a vida. E vai por mim, eu vi isso acontecer em estúdio já. Amigo meu que foi trabalhar em estúdio, estúdio com 3 meses de atraso. 3 meses de 3 semanas, mentira. 3 semanas de atraso no calendário. E aí, o que esse cara fez para corrigir os atrasos foi obrigar todo mundo a nomear as camadas e os objetos quando criava. E aí, um monte de confusão que estava acontecendo no processo sumiu. E ele pôs uma equipe com 3 semanas de atraso, ele conseguiu, em menos de um mês de trabalho com a equipe, colocar a equipe em dia. Porque deixava a equipe inteira pontual. Uhum. Então é um negócio que a gente às vezes não dá o valor preciso. Parece que é só a ABNT do Dan, entendeu? Parece, ah, o Daniel fala isso porque ele é chato. Não, não é mesmo. Se fosse por chatice eu sei, eu falo exatamente o que eu faço. Por chatice é Ngon no primeiro período. Isso é chatice minha. Isso aí eu faço para ver se o aluno tem controle da modelagem. Para ver se ele está prestando atenção. Porque Ngon já é muito estável em computação gráfica. Ele já é bem estável. Ele não é tão. É só quando é plano, né? Exato. Então, ou seja, é uma coisa que hoje em dia é muito consistente para usar e você pode usar numa boa. Inclusive, tem lugares que é até melhor usar Ngon, para falar a verdade. Mas no primeiro Uhum. período eu faço de chatice. E eu falo com os alunos que é de chatice. Eu falo que é para realmente ver se eles estão controlando a modelagem. Ah, tinha que falar que é porque se botar Enigon vai crashar o jogo, aí eles iam preocupar mais. Não é, pois é, mas é mentira. Ele não pode mentir. Ah, droga. Não pode Mais mentir. divertido mentir. Com certeza, é por isso que não pode. É porque é divertido demais. A gente vicia. Nossa, ia ser muito engraçado. Mas tinha uma época que realmente acontecia isso. A gente colocava Ngon, mandava pra Unity, e na Unity aparecia um objeto com 0 vértices. É mesmo? É, 1999? 1900 e tatu bolinha, sei lá que ano que é isso, mas, sei lá, Blender 2.3, talvez. Cara. Sei lá que versão que é. Mas, é, de novo, a BNT, ela não é chatice não. Realmente ela salva o nosso rolê no dia a dia, de verdade. Uhum. E você faz jogo, você sabe que quando chega numa cena de jogo, o inferno que é não conseguir achar o objeto. É. Ou Dan, eu tentei, né? Começar a retopo. Se quiser É esse olhar. aqui, né? É, esses dois. Eu liguei ele aqui, Não tá mas. aparecendo, não? Não tá aí, não. É no Meet High mesmo. Eu não separei ainda. Ah, apareceu agora, tô vendo. Ah, tá. Tá aqui. Mas É, acho que você pode desligar o gênero. Não tá lá, não. não, ele tá subordinado ao Witch High, né? Uhum. Tá. Ó, aqui, Alice, é um negócio um pouquinho mais chato, assim, né? Essa parte da topologia. É, se bem que isso aqui vai ser uma roupa meio folgadinha mesmo, né? Deixa eu voltar aqui na Witch. É, eu tô tentando seguir pela escultura mesmo. É porque, na verdade, na hora que a gente faz a topologia, a gente está tentando fazer também as deformações, né?
Uhum. E aí a direção das coisas, ela pode depender muito do formato que você quer espaço, mas essa parte aqui é a blusa, talvez a gente consiga resolver, tá? Uma coisa que eu vou falar para você tentar fazer na retopologia é tentar manter a densidade dos cortes um pouco mais uniforme, tá? Então, se você está, por exemplo, se essa peça aqui tem essa densidade de corte, então vamos tentar manter ela o máximo Aham. possível e só espremer ela aonde tiver detalhe, né? Ou seja, quando tiver detalhe ela pode realmente encolher, né? Mas tentar falar, não, se é essa densidade média, tentar não ter, tipo, principalmente esse salto, onde você tem uma área que pode dobrar bem e uma área que é super esticada, entendeu? Então, a mesma coisa acontece daqui pra cá, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um tipo de flexibilidade acontecendo nessas duas faces aqui, e quando chega aqui isso não se replica, então é bom manter um certo caminho uniforme, assim, tá? Se a roupa fosse mais colada, eu ia preocupar também com um loop de volta do peito, ou seja, para ter um loop que dá a volta no peito, em vez de ser isso Eu aqui. tentei fazer isso, mas eu não sei como que faz. Na Tipo, verdade, onde que me daria? é, eu vou fazer sem olhar sua anatomia, então seja o que Deus quiser, tá? Uhum. Seja o que Deus quiser. Mas aí, por exemplo, você tem que pensar que esse. Acho que assim vai dar pra você ver, né? Acho que assim vai dar pra você ver. Imaginar que esse vértice aqui vai emendar aqui, ó. Uhum. E aí, o quad, aquele quad que eu apaguei aqui, ó, ele acontece aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então você pode fazer, inclusive, desse jeito que eu fiz mesmo. Apagando eu vou fingir que esse loop não existe, tá? Só pra... Repara, não. E esse aqui eu vou dar merge no centro. Então o que acontece? Aqui, ó, eu tenho esse loop indo pra cá, mas eu continuo tendo os cortes que você tinha aqui, ó, tá vendo? Uhum. Eu só mudei uma relação aqui de... Deixa eu... Ouch. Deixa eu só distribuir isso aqui um pouquinho melhor. Você acha que eu coloquei muito vértice, Dan, Hum, no cilindro do corpo, sabe? Verticalmente. é, Acho que são 24 que eu tô usando. não sei, porque na verdade a quantidade de versos depende mais do close que você dá nas coisas, né? Então, se a gente pensar que você pode chegar bem perto do personagem, não é muito, não, sabe? Uhum. Porque, se eu chegar, supondo que eu queira dar um super zoom nela, assim, né? Mostrar ela de perto, principalmente que a gente tá fazendo coisas que caem pro portfólio da gente. Então, aqui, ó, menos corte que isso, talvez comece a ficar realmente facetado num zoom muito próximo, né? Uhum. E a gente tem sorte que melhorou um bocado o desempenho de motor hoje em dia, né? Então, acho que você não precisa estressar demais com isso, não. Eu acho que é mais preocupar com a densidade e o fluxo mesmo, assim. É lógico que você não vai colocar, né? Tipo, ah, não, já que não tem limite, vamos fazer com 100 mil. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, um teto de 36 mil para o personagem todo, Uhum. tá? 36 mil Eu já vi alguns personagens de jogo de luta que usam 36 mil. E jogo de luta é realmente um jogo onde você chega muito próximo do personagem, você dá um zoom muito alto, né? E vai te dar muito corte, vai te dar bastante espaço para fazer isso. Então vamos pensar assim, você não passa disso, tá? Uhum. Se a gente estivesse fazendo ele low poly, assim, ah, não, mas eu queria fazer ele low poly, a gente colocaria ele com 8 mil de média, né? Ah, isso aqui é low, né? Isso aqui é uma média de low, né? Uhum. Então, considerando tipo, o tamanho do personagem na cena, considerando o zoom, considerando uma série de fatores, hoje em dia 8 mil é um negócio mais aceitável, né? Então, eu acho que o seu personagem não vai ficar só com isso, honesto. Também acho que não. Por isso que eu perguntei. É, então, não acho que vai ficar só com isso. Mas aí, se algum aluno estiver assistindo, ah, mas eu queria fazer bem low, low, low. Então, galera, se estiver assistindo, tenta manter em torno de 8 mil, se você quiser fazer bem low, porque essa é uma medida que já está com
quase 10 anos de desempenho de software, entendeu? Então isso aqui é o top de 10 anos atrás. Então você já está bem, bem velhinho mesmo, tá? E se você quiser fazer muito low poly, se você estiver assistindo quiser fazer muito low poly, então você faz com 256 e quero ver. Que isso aqui existe competição para hoje em dia, que é competição de quem é que faz o modelo mais legal com só 256 triângulos. Boa sorte. Tá? Então vamos tentar, né? Você está com 212 aqui, ó, nessa peça. Então dá para ver que tem bastante espaço para correr. Eu acho que você consegue fechar ele em 24 mil, honesto. Eu acho que você consegue fechar ele em 24 mil. Com o rosto detalhadinho e tudo mais. Eu acho que você consegue fechar com 24 mil. Tá? Mas tenta não passar de 36. Eu vou deixar o rosto por último, né? Acho que E é o aí, mais difícil, né? e aí, por exemplo, se você quiser fazer. Né, você fala assim, ah, nossa, a perna ficou muito larga, você quer fazer a perna com 12, isso te dá uma certa liberdade de fazer a perna com 12. Tá? Na volta. Você não precisa fazer. Sério? Você pode, eu não tô falando que você deve. Tô falando que você vai tentar escolher qual que você acha melhor. Mas. Não, eu geralmente faço com 8, porque 8, se você vai para 16, é um pulo, né? É só colocar um Subdivision Surface e um Shincorp que você pula para 16. E 12 é um pouco mais tenso, porque 12 é 12 mesmo. Se você estiver usando 12, você não vai fazer ele virar 16 jamais, né? Porque não vai ter como, você vai ter que transformar ele em 24, aí a coisa é Uhum. exponencial. Então, mas eu acho que pela quantidade de detalhe que você tem, 12 não parece uma ideia tão negativa assim, não. Não. E aí você vai pensar o seguinte, ó. Se você acha que fez muito aqui, tem que pensar que esse fluxo de vértice aqui, ó, ele vai correr pelo quadril, ele vai correr pelo lateral do abdômen, ele vai pegar o topo do peito e ele vai até o ombro, entendeu? Então você vai pensar assim, ah tá, isso aqui é um fluxo que vem pra cá. E aí você vai ter um corte aqui, que é um corte que vai fazer a lateral até aqui, entendeu? Uhum. Você vai tentar acompanhar o caminho, porque aí você consegue ver mais ou menos essa lógica de que, ah tá, então uma face daqui, mesmo que ela seja maior, ela faz algum tipo de relação com a estrutura que está em cima, tá? Lembra que na volta inteira do personagem, a volta inteira, na cabeça, corpo até aqui na virilha, você tem um par de faces correndo, né? Dando a volta. Né? Então você também tenta não jogar eles muito para fora aqui não, tá? Igual tá aqui. Fala, não, esse aqui continua centralizado. Tenta manter ele sempre apontando para o meio aqui, tá? E aqui é o que está acontecendo no seu... Aqui, aqui ele está apontando para fora, tá vendo? Uhum. Ele Entendi, deixou de entendi. ser algo central. Então imagina que isso aqui está vindo para cá, ó. Tá? Isso vai vir no meio do seu pescoço, vai vir no meio do queixo, no meio do nariz, sabe? Então, mesmo que ele não seja emendado, essa é a direção que ele está seguindo. Uhum. Massa. E essa coisa, quanto mais você conseguir ver a forma que você está produzindo na topologia, né? Por exemplo, você tem o tecido, né? Então, às vezes, você vai ter um corte que vai te mostrar a volta desse tecido, ou o caimento desse tecido, né? Então, às vezes, tem cortes que acompanham realmente a forma. Então, mais simples vai ficar também o seu bake, né? Então, se o topo da sua escultura e o topo do seu low poly, eles coincidem, né? Na hora de dar bake fica um filezinho, né? Agora, Não tá coincidindo, por exemplo, no peito e nas dobras da manga. tipo assim, não precisa ser um a um não, tá? Mas, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma dobra muito curtinha aqui, mas você sabe que tem um plano aqui que pega todo esse conjunto de dobrinhas, né? E que ele abraça todos eles, funciona. Você fala assim, pensar em bloco, né? Então, eu tenho um bloco de ranhura, né? Mas você consegue identificar onde está o bloco de ranhura. Sei lá, não, mas eu estou identificando que esse bloco de ranhura está acontecendo aqui e aqui. Uhum. Também fica de boa fazer o bake, né? Então,
seguir esses blocos visuais é uma boa, assim. Então, deixa eu... Essa referência, são as roupas, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem isso aqui, né? Então, talvez isso aqui você tenha que fazer um pouco mais cortado, por exemplo, né? Para Uhum. poder fazer essa curvatura acompanhar, né? Porque se você fizer, por exemplo, só com dois até que dá. O que não dá é fazer, tipo, com um só, assim, né? Certo. Mas com um só dá. Mas é aquele negócio, eu identifico que isso aqui, ó, é um bloco de massa, né? Então, porque eu identifico isso como um bloco de massa, eu consigo pensar na hora de modelar e fazer a topologia disso aqui acompanhando esse bloco, entendeu? Uhum. Então, isso de certa forma ajuda a gente na hora da modelagem, né? Então, por exemplo, às vezes aqui na sua calça, né? Falando, você tem esse bloco aqui, ó, às vezes vai ser realmente assim no modelo low poly, ou seja, às vezes no modelo low poly vai ser realmente seguindo esse bloco de dobra, né? Às vezes vai ser, Uhum. quer dizer, eu não sei se isso aqui é o joelho, né? O joelho é um pouco mais complicado. Esse é o joelho, esse é exatamente o joelho. Porque o joelho ele tem aquela deformação aqui, né? Mas é melhor, tipo, Né? fazer essas deformações depois, né? Você pode vir ajustando sempre, né? Mas é porque aqui, ó, se eu for pensar no mínimo de corte para fazer essa estrutura acompanhando, né? Às vezes compensa fazer, Uhum. em vez de fazer, tipo, tentar fazer tudo retinho, né? E só ignorar a estrutura. Então, às vezes você pode fazer a coisa com um pouco mais de corte, mas cortes que te ajudam a fazer um bake mais fácil, né? Uhum. Porque, na verdade, o computador não faz a menor ideia que isso aqui não pode deformar igual, né, igual uma perna. A gente resolve isso depois. A gente vai lá no Uhum. Rio e resolve, né? Mas então, às vezes você vai ter algumas áreas que vão ficar um pouco mais irregulares, né? Você fala, "Ah, isso aqui parece muito irregular." Mas quando você olha perto, você fala assim, ah, não, mas está irregular, mas quando eu vejo o low poly e vejo o high poly, eu vejo realmente a mesma direção de sombra e luz, né? Porque querendo ou não, por mais que o mapa de normal faça milagre, ele não vai ignorar totalmente o volume que você criou, né? Então, às vezes um bloco de sombra vai continuar pesando, mesmo com o mapa de normal. Então, às vezes compensa dar uma olhada nesse espaço. E em alguns pedaços não tem relevo. Por exemplo, aqui, nenhum desses relevos importa, na real, porque eles são muito sutis. Então, aqui prevalece a anatomia, né? Uhum. Então, aqui no quadril, os seus cortes, eles podem, né, tipo, acompanhar mais a anatomia da personagem, né? Vai acontecer provavelmente aqui também, ó. Provavelmente você vai ter os cortes daqui, ó, fazendo loop pra cá, né? Então, provavelmente você vai fazer isso aqui fazendo a volta do bumbum, tipo assim, senão você perde esse relevo que você construiu, né? Ô, Dan, lá na pasta de referência tem algum modelo com uma retopologia assim que eu posso me basear? É, com retopologia, talvez com topologia. Deixa eu ver se eu Uhum. coloquei lá. Se eu não tiver colocado, eu subo ele depois, porque era pra ter, tá? Opa, eu tô vindo a tempo de novo, mas eu quero vir em avançado. Se não tiver lá, eu subo. É, Etapas de modelagem, mais exemplos, mais exemplos. Ah, ele não tá aqui mesmo. Deixa eu, vou subir, pode ficar tranquilo. Tá bom. Esse texto tá fácil aqui, deixa eu ver se esse aqui tá fácil. Eu já subo de uma vez. Esse horário é tão gigante, Alice, que eu tô muito bizarramente sem pressa. Mas eu vou colocar aqui em mais exemplos.
Creature Modeling Sculpt. Etapas de modelagem. Eu vou dar um exemplo de caminho de topologia, tá? O que eu quero que você entenda, que é o que tem nos modelos aqui, tá? Então esse aqui, ele tem as marcações de topologia, mas ele não é low poly. De novo, ele é um modelo high poly também, mas ele segue a topologia bonitinho da vida. E você vai ver que ele tem o mesmo raciocínio de peças de roupa que o seu, mas você vai ver que ele não é low poly, mas ele não está muito longe do que a gente está fazendo. Uhum. Então aqui, ó, ele não é low poly porque ele usa isso aqui, ó, no nível 2. Mas isso aqui está desligado, tá vendo? Ele está desabilitado. Sim. Então você vai conseguir ver, por exemplo, se você pegar e isolar cada uma dessas peças, você consegue ver como que ela trata a anatomia, né? E também você consegue ver tipo, como que ela trata roupa, costura, essas coisas. Lembrando que ela está usando Subdivision, então alguns desses cortes são para Uhum. manter aquela dobrinha. Mas o que, que é interessante desses arquivos aqui, ó, é que tem esse arquivo aqui, ó, que tem as marcações de caminho de topologia. Legal. E isso aqui é muito útil pra gente, porque a gente consegue ver, tipo assim, o que, que é o basicão de caminho de topologia, de estrutura de volta, né? Aquela volta que eu estava mostrando no loop que eu estava fazendo ali, ó, Sim. esse daqui, ó. Só que aí, para ele chegar atrás, ele faz o loop para fora, tá vendo? Ele Nossa, acho que eu vou até refazer. vai emendar aqui, ó. E isso garante o quê? Garante que eu tenho uma área separada pro braço e pro ombro, tá vendo? Você acha que eu faço o peito desse jeito também? Eu acho interessante você fazer, por causa de a gente ter que animar, fazer rig, porque isso aqui isola pra mim aonde que é aonde que é o braço e o ombro, né? Ou seja, isso aqui isola pra mim aonde que eu vou colocar o bone. Uhum. É muito útil, né? Ou seja, eu consigo ver onde é que eu vou colocar a clavícula e onde é que eu vou colocar o bone, então orienta muito, né, pra gente a deformação, né? Então acaba que é útil mesmo. Aqui esse meio seu não vai ser afundado, né, porque é tecido, mas é só a posição dos vértices, né? Então, se você quiser, por exemplo, fazer a roupa molhando, grudando, estufando, você sabe onde é que está o relevo do peito, entendeu? Uhum. Você consegue fazer, por exemplo, marcar onde que é simulação, onde que é rígido, onde que é pinado, né? Porque você fala assim, ah não, se o tecido vai cair, então eu sei que esse topo aqui do peito, né, vai ser onde vai estar mais ou menos rígido, né? Vai estar com um tipo de deformação. E se o tecido aqui no meio onde balança mais, você colocaria, né, tipo, influência de cloth mais forte, né? Uhum. E isso vale também para essa deformação aqui, ó. Quando a gente faz essa estrutura aqui, ó. Deixa eu marcar Cara, o aqui. braço dele é todo torcido. Nosso braço é Que torcido. bizarro. Esse aqui é o caminho do nosso músculo. Meu Deus. Esse músculo aqui, ó, ele segue o dedão. Ah, tá. Então, para isso aqui ficar distorcido, a mão tem que estar para cima. Se ela fizesse a mão com o dedão para cima, ia tirar essa torção. Porque essa Uhum. musculatura segue o dedão. Que Certo? louco. É. E aqui, ó, eu tô falando aqui no quadril, por exemplo, eu sei que essa deformação, eu vou espremer isso aqui numa direção, né? E eu vou dobrar isso aqui. Então, eu consigo prever com esse loop aqui, ó, aonde que vai estar o bone da coxa e o tanto que isso vai deformar essa musculatura, né? Eu consigo falar, ah, não, peraí. Isso aqui você vai pegar numa intensidade, mas quando chegar aqui, essa intensidade é de zero. Então, isso aqui vai ficar, de certa forma, elástico, né? Ou seja, isso aqui é a parte que vai esticar e dobrar. Então, imagina igual uma sanfona mesmo, ou um Uhum. leque, né? Então, esse vértice aqui, ele me ajuda a definir esse leque aqui, ó. Onde é que tá abrindo, onde é que tá fechando.
a minha estrutura. Legal, vou usar isso aí como base, então. Tá? Eu já coloquei ela na nossa pastinha de Manda o link exemplos. aqui no chat só Pra já. pra ficar mais fácil Isso é falar. coisa que eu achei que eu já tinha, inclusive, enviado. Tô colocando Tá? coisa aqui como se não houvesse amanhã, viu? Só despejo. Vocês que lutem com esse tanto de arquivo. Assim que é bom. Aqui tem exemplo de base mesh também. Tem exemplo de base mesh que tem uma topologia interessante, alguma coisa assim, mas eu acho que o Branderella ainda é o mais chuchu. Tá, tem mais exemplos. Uhum, Beleza. Deixa eu suave. vir aqui na minha pasta tempo de novo. Deixar ela abertinha aqui. Quem apareceu aqui online pra gente? Maurício. Então, isso aqui foi o modelo da Alice. Eu vou apagar ele aqui, tá, Alice? Uhum, de boa, Dan, valeu. Ok, isso. E eu tô com o modelo do João Vargas aqui, que eu quero abrir e já gravar sobre a estrutura de modelagem dele, né? Eu não sei o peso dos modelos, então só Deus sabe se vai abrir. É, Então, o João Vargas ele não pode comparecer na aula, mas ele mandou pelo Discord. Ele está matriculado, mas ele está tendo um conflito de horário. Não tem problema não. A gente recebe e avalia do mesmo jeito, tá? Vargas, eu vou fazer marcações aqui e eu espero que você esteja assistindo e que você consiga fazer os ajustes necessários, tá? É, no caso da blusa aqui, ó, essa, essa área aqui é onde a gente costura a manga com a blusa. Então, na verdade, essa dobra que está vindo para cá, ela podia ser, na verdade, nessa direção, na verdade. Então, imagina que o músculo do peito ele é estufado e as dobras apoiam no peito. Tá? Então, você vai pensar que isso aqui é uma costura, tá? E que as dobras aqui elas podem ser nessa direção, mas essa dobra aqui também vai acompanhar essa, essa volta aqui, tá? A dobra que é mais caída aqui, você tem que imaginar que ela é o topo do peito ou mamilo, né? E é ela que vai fazer essa coisa. E essa é interessante fazer bem triangulado mesmo, assim, para a gente poder ver esse espaço. Outra coisa importante é você definir qual que é o nível de detalhe, ou seja, se é tão dobrado assim, então em todos os lugares essa dobra tem que ter mais ou menos a mesma lógica. Tenta não fazer essas ondulações assim, pensa mais em caimento e zigue-zague. Tá? Pensa mais em caimento e zigue-zague. A coisa ela cai, ela apoia num canto e cai. Tá? Então, mais ou menos como você fez aqui nesse tecido aqui na frente. Tá? Então, a coisa ela tem um ponto de apoio e um caimento. Então, a gente não vai ter essa flexibilidade toda no seu, nas dobras, não. Tá? Essa parte aqui do cinto não está muito claro o que, que ela é, porque geralmente a articulação da fivela ela é por dentro, né? Ela não, geralmente não aparece por fora. Então, às vezes, estudar um pouquinho melhor o design de fivela, pegar uma referência um pouco mais eficaz. Lembrando também que o cinto ele precisa dos buraquinhos para a gente poder encaixar, se ele é nesse formato aqui. Tá? Então, tipo, você dá uma revisada nesse cinto. A bota tá bem legal, essa parte aqui de cima tá bem interessante. Eu vi que aqui você fez os buraquinhos da fivela, mas ela não tá fazendo muito sentido. De novo, essa fivela não tá fazendo muita lógica, tipo, tá atravessando os dois buracos aqui, não é bem assim que funciona. Então, olha uma foto de cinto para você entender melhor como que o cinto prende, ou então pega um cinto em casa e tenta prender, tá? Eu colocaria algum tipo de costura entre a sola e a parte de cima, então é importante separar essas coisas visualmente. Isso aqui é o tecido que cobre o pé, o material que cobre o pé, isso aqui é a sola, então é interessante colocar como que emenda e como que isso funciona nesse espaço. Dá para continuar detalhando a parte de madeira aqui se você quiser.
E aqui no rosto, tipo, a orelha tá muito espremidinha, ela pode ser um pouco mais para fora. Eu não vou entrar demais aqui, não. Ele tá com o queixo bem saltado aqui, pelo visto. Tá com uma queixada, mas como ele tá coberto, eu não vou preocupar demais com o que tá escondido, não, tá? A minha preocupação é que a orelha tá bem espremidona, então a gente não tá vendo realmente o seu trabalho de dobra na orelha, né? Então, eu acho que você pode fazer mais estofadinho, lembrando que a orelha é uma série de loops, né? Então é interessante que a gente consiga ver essa série de loops aqui, tá? É, algumas mechas estão saltando, igual essa mecha aqui, porque ela está atravessando outras, está me dando um formato de seta aqui, que não está coerente com o resto do formato do cabelo, tá? E a boca, é importante que esse relevo aqui, ó, central, seja mais forte. E não as laterais aqui, ó. Na verdade, essa sombra aqui, ela é bem suave. Ela é bem suave. Então, tenta concentrar em fazer essa linha da boca. Ela é mais importante do que isso. E aqui, ó, você pode deixar mais saltado só esse meio e só a parte de baixo aqui mais saltado. O resto você pode suavizar que vai ficar bem mais interessante, tá? Deixa eu ver ele de costas. Aqui segue a mesma lógica que eu falei, né? Ou seja, onde o tecido vai apoiar e onde ele vai cair, né? Isso vale também para o nosso o pano que está amarrado aqui, né? Então vale a pena pensar. Lembrando que a gravidade tende a puxar as coisas nessa direção. Então essa tende a ser a diagonal mais comum em caimento de tecido. Quando você faz uma diagonal nessa direção, significa que tem alguma pressão amarrando ele, então teria que ter um nó ou alguma coisa assim para justificar, tá? Eu gosto no geral das dobras da calça, ela parece bem molenguinha. E aqui, ó, onde tiver o encaixe estiver estranho, né, é bom resolver, né? É bom resolver o encaixe estranho. Outra coisa, isso aqui está muito marcado, mas não está sugerindo nenhuma costura, nenhuma emenda. Parece só que está espremido mesmo. Então é bom definir se isso é uma costura, se isso é uma solda, né? E essa linha aqui não está fazendo muito sentido, tá? Mas a coisa que mais está incomodando aqui, para ser honesto, é o cinto. A bolsa ficou bem legal, hein? A bolsa ficou bem legal, Vargas. Tá super fofinha, ó. Super chofs a bolsinha. Massa. Eu vou puxar a luva aqui só porque eu quero ver um pouco melhor essa mão, tá? Aqui é mais trabalho mesmo, estudar mais. Mas como é uma luva, eu acho que não me preocupo muito em fazer anatomia, não. Acho mais interessante você marcar costura, né? Se você quiser fazer mais detalhe. Pode ser na textura, mas eu acho que dá uma noção de que a coisa confeccionada é sempre interessante. Deixa eu voltar a luva para onde ela estava. E aí, a gente tem. O chapéu. Me incomoda esse formato de cone de sorvete aqui, ó. Eu acho que ele podia ser essa dobra para trás, mas ele podia ser um pouco mais largo aqui nessa base. É estranho que isso seja mais estreito aqui, né? Então, eu estou usando aquelas tablets que não é a tela, né? Que é tipo uma coordenada, então às vezes eu estou suando para desenhar o que eu quero. E aqui eu faria retinho, sabe? Eu não faria na diagonal, eu faria retinho assim, ó, como se fosse uma tira mesmo. A aba não me incomoda, não. Essa aba meio panqueca, assim, eu acho ela divertida. Esse panquecão. Mas a expressão dele melhorou bastante, assim, do que eu tinha visto. Talvez trabalhar um pouquinho melhor a narina do nariz também, ó. Então, forçar mais isso aqui, esse relevo aqui ser um pouco mais importante, vale a pena também, tá? Deixa esse relevo ser um pouquinho mais saltadinho, mais curvinho. Cara, e acho que tem bastante serviço. Como a entrega é agora esse final de semana, eu não vou falar muita coisa não, porque senão você vai passar apertado. Tarefa para executar. Tenta arrumar essas coisas que eu comentei, né? E boa sorte aí. Então, esse foi o
modelo do João Vargas. Esse Gabriel Vitor e esse Pedro Bearari, eles são da turma de modelagem de objetos da noite, que já fizeram o upload aqui, né? Mas eu vou ver no horário da aula deles, porque afinal de contas faz mais sentido, né? Agora o Jonathan Danilo é dessa turma. Então vamos fazer download do trabalho dele aqui e vamos ver como que tá esses modelos do Jonathan. A gente teve uma diversão um tanto com o morcego um outro dia. E meu browser está aberto aqui? Está aberto aqui. Então vamos abrir o trabalho do... Vamos abrir o morcego. Ele perdeu a boquinha. Ele nunca teve a boquinha. Eu que fiz a boquinha, né? Tá. Eu não sei exatamente o que era para ser isso. O que são essas marcações? Então, vamos supor coisas. Se forem veias, está invertido. Se isso é para ser umas veias, então o volume era melhor que ele fosse saltado, né? Deixa eu pegar aqui talvez o Sharp. Eu vou fazer o Sharp. Então, se fosse veia, né? Pensando que fosse umas veias, então seria estufadão assim, ó. Se são uns rachados ou né, umas ranhuras, talvez fazer mais espremido, né? Talvez, deixa eu pegar o meu... Ou pelo menos fazer o final dele mais espremido. Então, se for umas ranhuras, eu acho que vale a pena refinar aqui, ó. Mas se for umas marcações, ó. Acho que fica mais interessante. E aí, se for fazer... Se for fazer mais fundo, né? Se for cavar um pouco mais, vem com um brush bem pequenininho mesmo, né? Tipo, cavando mais aonde você quer que fique mais profundo mesmo, né? Então, você pode vir aumentando a profundidade onde você achar que... Ah, não, eu queria que fosse mais afundado, uns pedaços assim, para ficar uma marcação mais evidente. Então, considerando que são umas marcações, né? Que são uns vincos mesmo. Se for para ser uma coisa meio pedra, meio mais... uma marcação mais sólida, então a ideia seria melhor usar ângulos, né? Ou seja, seria melhor tipo, fazer a coisa usando ângulos o tempo todo. Então, qual que é o lance? Boa parte do nosso desafio aqui, boa parte do desafio que a gente está tendo com o modelo do Jonathan, é fazer com que ele comunique melhor a ideia, né? Porque independente se é um monstro, se é fantasia, se é real ou imaginário, a comunicação para quem está trabalhando com ele ou quem está jogando tem que ser bem evidente. Então, às vezes a gente vai trabalhar, às vezes um pouco mais na pálpebra aqui, ó, para poder ela ficar mais curvilínea, para exatamente comunicar melhor que isso aqui é uma pálpebra, isso não é outro elemento, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho mais certinho isso aqui, né? Aqui eu estou usando o flat para achatar umas partes. Tentando achar um formato mais arredondado para a coisa aqui, tá?
Já um formato mais arredondado para a coisa. A gente não precisa preocupar em fazer ele ter cara de mal aqui. Agora não, porque a gente pode fazer isso na retopologia irrigando, tá? Então a gente não precisa fazer a cara de mal dele já na escultura, não. E às vezes é mais fácil fazer na retopologia a cara de mal. Então aqui a geometria é mais importante do que do que a expressão, né? Então às vezes você vai ajustar um pouquinho mais essa coisa e faz uma hierarquia de relevo, tá? Faz uma hierarquia de relevo. Se esse músculo é mais importante, então ele tem que chamar mais atenção do que os vincos. Né? Então, uma hierarquia de relevo no seu modelo pode ser útil. Você fala assim, não, eu quero que a pessoa primeiro veja o espaço de sobrancelha, isso é mais importante, e só depois que eu quero que ele preste atenção nas ranhuras e nas marcações de desgaste ou de marca, tá? Aqui mesma coisa, no caso desses vincos aqui, é interessante que eles tenham uma redução de tamanho e intensidade na extremidade, né? Então, às vezes você vai espremer ele um pouquinho mais no canto aqui, para ele ficar parecendo mais o pé de galinha, mais a marcação da expressão, e às vezes também você vai fazer ele ficar mais suave aqui, tá? E você sempre pode vir com um crease bem pequenininho, se você quiser aumentar tipo o cavado de um pedacinho ou de outro, tá? Talvez aqui compense fazer um pouquinho de cavado aqui. Mas vamos fazer um smooth rapidão aqui. E vamos fazer um. Ou seja, para comunicar um pouco mais o relevo de pálpebra mesmo, tá? E aí, por exemplo, querendo ou não, isso aqui tá mais interessante como uma forma orgânica, curva, do que essa pincelada pura, né? Ou seja, uma pincelada que não foi elaborada. Então, você vai voltar nelas aqui, fazendo esse ajuste de intensidade. Isso vai te dar uma leitura interessante. Variação de peso, de espessura em linha, em traço, é importante para a gente ter essas leituras, tá? De novo, a gente não precisa preocupar com a cara de mal dele agora. É mais importante que comunique que é o olho mesmo, tá? Então, esse foi o morcego do Jonathan Danilo. E agora a gente vai ver o fazendeiro dele também. Que eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse modelo. Aqui, eu tenho a impressão que esse modelo, a base dele é o Make Human, o que não tem problema, tá? Mas aí, de novo, como eu não tenho, às vezes, um aluno aqui para me dar uma guia, eu tenho que fazer suposições, tá? Então esse é um fazendeiro bem forte. Ele é tipo Vin Diesel, né? Esse fazendeiro. Aqui, ó, a calça ela não parece. Ela não tem um caimento ainda, né? Ou seja, ela parece que bateu o modificador de cloth. Ok, deixa eu tirar isso aqui. Mas, tipo assim, na hora que ele juntou, já parou a simulação, tá? Então a sensação que dá é isso. Tipo assim, bateu a simulação ela faz força nessa direção primeiro para fazer a costura, mas não teve o trabalho de caimento. E aí, se for o caso, se você tiver usado o cloth para fazer isso aqui, ó, você pode rodar uma segunda simulação com essa volta aqui de loop como um grupo de vértices. Você já tem, inclusive, alguns grupos de vértices aqui. Mas
você pode pinar a cintura, né? E se você for usar o cloth, você ligar no shape o pin group, né? Ou seja, eu tenho esses vértices que vão pinar a minha simulação de cloth. Isso você pode rodar para ele ter um caimento para baixo, tá? Então, aqui vai dar muito errado porque eu estou jogando ele, eu apertei ele antes da hora, tá? Então deixa eu dar um ESC aqui geral. E deixa eu voltar aqui pro frame 0. E vamos ver se a gravidade faz o serviço para mim. Ele cultiva o whey? Ele cultiva o whey, é isso que ele faz. Se ele ainda estiver usando internal springs, vai dar algum erro. Tem que ver se não tem vértices que estão conflitando aqui no meio. E aqui minha máquina não vai dar conta da simulação, eu vou cancelar ela. Porque eu não quero que trave o processo todo, não. Mas com essa configuração, tipo, a gravidade, depois que ele rodar, a gravidade vai puxar a roupa para baixo, e aí a gente vai começar a ter o caimento, que é o que é importante, ou seja, aonde a roupa tem que realmente cair, e aí a gente vai ter tipo caminho de tecido mais visível, menos embolado, como se estivesse em cima de uma superfície. Ou seja, aqui eu não vejo a ação da gravidade nesse tipo de embolado que está original aqui no seu fazendeiro, né? Então é importante que a gente veja, né, a ação da gravidade nesse tecido. A mesma coisa vale para a camisa dele, tá? A mesma coisa vale para a camisa dele. Então você pensar que você tem que fazer ela encaixando e você pode se livrar de boa parte do tronco dele se quiser, entendeu? Você não precisa se preocupar não. Mas vamos fazer pelo menos a noção de que, de novo, ela apoia sobre a parte estufada do músculo e cai, né? Então você imagina que ele que é muito forte, né? Vai ter musculatura mais alta aqui, que o tecido vai apoiar nessa musculatura e cair, né? Ou seja, vai apoiar nessa musculatura e cair. Então a gente vai ter um design mais triangular, né? Ou mais zigue-zagueado da coisa. Eu faria inclusive a separação da manga para poder ficar mais fácil de ver, mas ele está muito estufadão, assim, ele está bem estufadão. E, de novo, se o nome dele não é fazendeiro, eu não sei que ele é fazendeiro. Então, como é que você vai contar essa história visualmente? Como é que você vai comunicar para mim que ele é fazendeiro? Quais são os acessórios que ele vai ter? O fazendeiro de onde? Fazendeiro de qual área? Né? Porque ele vai estar descalço, mas se eu vou mexer com a terra, eu vou mexer com a terra descalço? Será que esse é o jeito? Eu estava vendo o pessoal colhendo batata na Coreia do Sul esses dias. Não me pergunta porque eu estava vendo o pessoal colhendo batata na Coreia do Sul, mas o figurino que eles usam para fazer esse trabalho de colheita é muito parecido com quem faz colheita no Brasil. Eu achei muito engraçado, assim, que não tem uma diferença de figurino, né? Se alguém me falasse que aquilo era gente colhendo batata na Coreia do Sul, mas falasse que era colhendo batata em Campinas, eu ia acreditar. Então, mas tem uma certa congruência do tipo de roupa, se a roupa é confortável. De novo, ele é fazendeiro numa área fria, numa área quente, ele protege a cabeça do sol, ele não protege a cabeça do sol, né? Então a razão para se usar chapéu no campo é proteger a cabeça do sol, não é, né, só estilo, né? Não é moda, né? Então a mesma coisa, a gente usa uma bota na terra, né? Você está mexendo com mato, mexendo com terra, pode ser por qualquer um dos motivos. Você não quer sujar o pé, você quer ter mais agilidade, você não quer ser picado por uma cobra, sabe? Você vai mexer com planta, faca, foice, enxada, você tem muita coisa que pode machucar sua mão, machucar seu corpo. Então, usar uma bota vai proteger seu pé, usar uma luva vai proteger sua mão.
cobrir os braços e cobrir a cabeça vai proteger do sol. Então, dá uma pesquisada melhor e coloca esses elementos para a gente ver que ele tem mais cara de fazendeiro mesmo, tá? E dá um caimento para essa blusa aqui e faz com que a calça também tenha um caimento é, é, um pouco mais suave, um pouco menos embolado, um pouco menos amarrotado. De novo, aqui não está dando sensação que é amarrotado porque está mal passado, né? Parece que está realmente só no comecinho da simulação. Então esse foi o fazendeiro do Jonathan. Então a gente viu os objetos do Jonathan e, pelo visto, Alice, foi isso na nossa aula de hoje. E aí? Porque esses dois alunos aqui, eles são da turma de objetos que a gente vai ter aula às 7 da noite. E às 7 da noite eu olho esses modelos aqui, tá? E aí eu vou agradecer a presença da Alice, que ficou comigo esse tempo todo. Obrigado. E né, um bom final de semana e um bom trabalho para você. E agradecer também os alunos que mandaram o modelo, né, o João Vargas e o Jonathan Danilo. Obrigado por mandar o modelo. Né? Daqui a pouco essa aula vai estar disponível no YouTube para vocês. Quando vocês verem, essa fala não vai fazer mais sentido, né? Eu sempre falo isso no final e não faz o menor sentido. Mas enfim, obrigado por ter enviado o trabalho.